Boa noite, gente. Meu nome é Sara, sou enfermeira graduada pela Faculdade Unirv do Polo de Arapiraca e desde já eu gostaria de agradecer pelo convite para estar aqui participando desse evento com vocês. E eu trouxe um tema muito interessante para a gente discutir um pouco, que é a implementação da sistematização da assistência de enfermagem no pré-natal, que é um tema muito interessante para a gente abordar desde a graduação, para que posteriormente, como profissionais, a gente possa estar usando dessa implementação que traz tantos benefícios, tanto para nós profissionais, como também para os pacientes. Então, vamos iniciar falando de uma forma geral sobre a sistematização da assistência de enfermagem, a SAI, que foi implementada através da Resolução COFEN 358 de 2019, com o intuito, com o objetivo principal de organizar a assistência de enfermagem, organizar esse cuidado e, consequentemente, faz com que o profissional enfermeiro ele tenha mais abrangência do cuidado dele com o paciente, já que aquele cuidado ele vai ser mais holístico, mais completo e mais individualizado, e vai fazer também com que o enfermeiro ele consiga ter esse cuidado de uma forma em todas as esferas do cuidado de enfermagem, assim como deve ser. Dentro da sistematização da assistência de enfermagem está o processo de enfermagem que se divide em 5 etapas, que são interdependentes, interrelacionadas e recorrentes. Ou seja, elas devem seguir esse padrão, essa ordem, e uma depende da outra, uma complementa a outra. Então, por isso que é importante que cada uma dessas etapas sejam feitas da forma mais fidedigna possível, porque quando existiu a falha em uma dessas etapas, acaba atrapalhando a que vai vir posteriormente. A primeira etapa do processo de enfermagem é a coleta de dados de enfermagem, que é feita de forma objetiva e subjetiva, através da anamnese, do exame físico e, se necessário, de exames complementares. Para a gente, a coleta de dados e o diagnóstico de enfermagem, elas são as bases principais para o desenvolvimento do plano de cuidado. Quando a gente está falando de coleta de dados de enfermagem, é importante que, inicialmente, a gente consiga instituir um vínculo entre o paciente e o profissional, porque se o paciente não confia no profissional, consequentemente, ele vai ter mais dificuldade de falar o que está acontecendo com ele de fato, de falar todas as informações que nós necessitamos para o desenvolvimento do plano de cuidado. Então, o desenvolvimento de vínculo é uma das principais coisas que nós devemos estar utilizando como técnica durante esse processo, durante essa fase do processo, que é a coleta de dados, e a gente também pode estar utilizando de outras técnicas para ter respostas mais exatas. Por exemplo, a escala numérica ou a escala visual de dor em caso de pacientes que estejam com dor, para que a gente possa saber detalhadamente qual é o nível de dor daquele paciente e, posteriormente, a gente consiga intervir de forma mais abrangente. Depois temos os diagnósticos de enfermagem, que através da coleta de dados nós vamos fazer um agrupamento e uma interpretação dos dados que nós coletamos, e a partir daí a gente vai desenvolver os diagnósticos através das taxonomias, que pode ser tanto a NANDA como a CIP, vai ser da escolha do profissional, ou então, caso a instituição ela tenha um padrão, a gente usa o padrão da instituição. E aí a gente vai ver, dentro daquela coleta de dados, o que pode ser um problema futuro ou o que já está sendo um problema naquele momento. Posteriormente, temos o planejamento de enfermagem, que é quando nós pegamos os diagnósticos, que a gente viu ali que existe um problema, ou uma coisa que pode acarretar um problema. Então, o que eu quero que aconteça com aquilo? Eu quero que diminua as chances de desenvolver aquele determinado problema. Eu quero que aquele problema ele fique mais leve. E a partir de compreender o que eu quero daquele diagnóstico, o que eu quero resolver daquele diagnóstico, eu vou colocar o que eu posso fazer para chegar até aquele resultado, que no caso é o planejamento de enfermagem. Na quarta etapa é a implementação. A gente vai pegar aquilo que a gente planejou e vai colocar em ação. Nessa parte é muito importante que a gente entenda também que por exemplo, questões relacionadas à educação e saúde, se uma na parte do meu planejamento eu coloquei uma educação em saúde em um determinado tema, eu preciso entender que essa educação em saúde eu preciso explicar o motivo de eu ter colocado aquele diagnóstico. Claro que eu não vou dizer, o seu diagnóstico foi isso e isso, então por isso nós vamos fazer isso. Não, a gente vai colocar,
eu vi que você falou assim, assim, então eu acredito que vai ser melhor se a gente fizer isso, porque aí vai evitar que isso aconteça. E assim a gente conversa com o paciente para que tenha uma melhor adesão daquela implementação que a gente está propondo. E a avaliação de enfermagem, que é quando o profissional enfermeiro ele vai pegar todo aquele plano de cuidado, onde ele fez a coleta, o diagnóstico, o planejamento, implementou e vai olhar se aquilo teve a eficácia que ele queria. Se eu queria que diminuísse a chance do desenvolvimento de infecção e eu consegui alcançar aquele propósito, ótimo. Se eu não consegui, o que é que aconteceu para eu não ter conseguido? O que faltou ali? Então, na avaliação de enfermagem, a gente vai analisar o que precisa ser melhorado tanto naquele plano de cuidado daquele paciente, caso ele ainda esteja fazendo aquele determinado tratamento ou acompanhamento, como também para próximos pacientes que venham a aparecer com sintomas, com situações parecidas com aquela. Então, considerando que a sistematização da assistência de enfermagem, ela traz essa abrangência do cuidado, ela traz essa melhoria para o cuidado, a gente entra na questão do pré-natal, que foi implementado no Brasil com o intuito de diminuir a mortalidade materna e infantil. Ou seja, o pré-natal ele foi implementado para melhorar o cuidado das gestantes. Então, consequentemente, a implementação da sistematização da enfermagem, ela é muito importante nesse âmbito. Então, juntamente com a implementação do pré-natal, foi implementado o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento e a Rede Cegonha, que é o que vai basicamente organizar o pré-natal. Inicialmente, é muito importante que a gente saiba que é importante que o pré-natal ele seja feito precocemente, que é considerado precocemente quando a gestante ela começa o acompanhamento pré-natal a partir de, no máximo, 16 semanas. E é necessário que a mulher ela tenha pelo menos 6 consultas durante o período gravídico. E tenha mais uma consulta depois no período puerperal. Essas 6 consultas devem ser intercaladas entre médico e enfermeiro e deve ocorrer da seguinte maneira: uma consulta no primeiro trimestre, 2 consultas no terceiro trimestre e 2 consultas no segundo trimestre, desculpa, e 3 consultas no terceiro trimestre. Isso significa que a mulher ela não pode ter outras consultas? Não, ela pode ter outras consultas, só que o ideal é que o mínimo seja esse, ou seja, não é bom que seja menos que as 6. A finalidade do pré-natal, eu acabei errando aqui a ordem, eu vou começar por esse último aqui. A finalidade do pré-natal é avaliar a saúde da mulher e do feto e seu desenvolvimento. Então, nessa parte aqui é importante que a gente saliente que o objetivo do pré-natal, a finalidade é avaliar a saúde da mulher e do feto. É um binômio, mas normalmente o que se vê no pré-natal é um cuidado diretamente relacionado ao feto e que tem algumas características que a gente avalia na mãe, porque aquilo vai ocasionar um problema para o feto. Mas aqui na finalidade do pré-natal, na sua íntegra, a gente compreende que a gente também precisa ter um cuidado com a saúde da mulher e não só voltada para o feto. Identificar fatores de risco e encaminhar. Para identificar esses fatores de risco, inicialmente a gente precisa compreender qual é o curso normal de uma gestação, quais são as alterações que vão ter no período gestacional que são consideradas normais no organismo da mulher, para a gente poder entender o que é um problema, o que é uma alteração que precisa de um encaminhamento. E a partir da gente entender que precisa do encaminhamento, nós precisamos ter o conhecimento de para onde encaminhar e quando. Então, a gente precisa compreender quais são as características que fazem uma mulher poder ter o acompanhamento pré-natal no risco habitual, quando ela é considerada uma gestante de alto risco, mas precisa ter um encaminhamento para uma unidade de referência, quando ela é de alto risco, mas ela pode ser acompanhada na unidade básica de saúde, e quando ela precisa ser encaminhada para uma emergência obstétrica. Incluir a família e o companheiro. É muito importante isso, porque a mulher, ela tem um vínculo, ela tem um ciclo de pessoas ao redor dela, que vão estar também acompanhando aquele período gestacional. Então, se aquelas pessoas estão incluídas na vida da mulher, nada mais justo do que eles também acompanhem o pré-natal para compreender o que está acontecendo e ajudar também naquele processo. O pré-natal do companheiro, inclusive, é muito importante e já é preconizado pelo SUS, salvo engano, desde 2006, salvo engano.
onde o parceiro ele deve estar presente durante o pré-natal. Já existem comprovações científicas de todas as características boas que trazem, todos os benefícios do acompanhamento do homem, tanto no pré-natal quanto no parto. Isso, além de todos os benefícios, ainda tem a questão do aumento do vínculo entre o pai, a mãe e o bebê. E desenvolver atividades de educação e saúde sobre os cuidados na gestação, bem como prepará-los para o parto e o pós-parto. A gente vê aqui, ó, que é prepará-los, é no plural. Ou seja, quando a gente está preparando para o parto, a gente não está preparando só a mãe, a gente está preparando também a família, para que eles compreendam aquele processo. A educação e saúde sobre os cuidados na gestação também devem compreender todo o ciclo da mulher, deve compreender o companheiro e a família. Sempre a gente, máximo que puder, incluir a família durante o pré-natal, especialmente o companheiro, o parceiro. Então, começando agora falando mais direcionado ao processo de enfermagem em si, a gente começa com a coleta de dados. Aqui é uma coleta de dados que a gente vai centralizar um pouquinho na primeira consulta, que é onde a gente pega os dados gerais, considerando aqui que é uma gestante ainda no início, digamos que 12 semanas de gestação. Claro que a coleta de dados na anamnese, a gente tem aquele padrão que a gente segue normalmente, porém, existem algumas particularidades que a gente vai seguir quando a mulher está gestante. Então, eu trouxe aqui essas particularidades. De início, a identificação, que é onde a gente vai pegar o nome, a idade, vai saber onde a mulher mora, todas essas coisas. E, normalmente, quando se fala de identificação, a gente vê mais como um padrão. Mas, na verdade, é muito importante que a gente saiba onde essa mulher mora e essas características, para caso tenha também uma necessidade de busca ativa, por exemplo. Porque se a gente tem lá que precisa ter no mínimo 6 consultas, e a mulher faltou a uma consulta, a gente precisa buscar, de certa forma, aquela mulher. A gente precisa saber o que aconteceu e buscar ela para a unidade de saúde para evitar, para seguir a finalidade do pré-natal, que é a diminuição da mortalidade materno-infantil. Os dados socioeconômicos, que é onde a gente vai saber se ela trabalha, a escolaridade, se ela é casada, quantas pessoas tem na casa dela, a renda e essas coisas mais assim, que vão dizer também, essas características normalmente a gente deixa mais de lado, mas elas também são características que vão dizer muito sobre o período gestatório da mulher e também vão caracterizar se aquela gestação é uma gestação de um risco um pouco mais elevado do que uma de risco habitual. Antecedentes familiares. Nos antecedentes familiares, a gente basicamente vai saber, vai procurar informações se na família daquela gestante existe caso de diabetes, se existe caso de hipertensão, se existe caso de câncer de mama ou de câncer de colo, e essas características que a gente precisa se informar, porque a gente sabe que acaba tendo um risco um pouco mais elevado quando tem casos na família. Antecedentes pessoais vai ser basicamente os antecedentes familiares, só que na mulher. Vai saber se ela tem diabetes, se ela já teve algum tipo de câncer do colo ou de mama, se ela tem problemas cardiovasculares e todas essas doenças. Antecedentes ginecológicos. Quando se trata de antecedentes ginecológicos, é importantíssimo que a gente preste bastante atenção em alguns detalhes. Por exemplo, para também já dar orientações futuras. Por exemplo, a gente vai se informar qual tipo de anticoncepcional que aquela mulher tomava antes de engravidar, se ela tomava. Porque se ela fazia uso de anticoncepcionais combinados, por exemplo, aí já precisa orientar ali de início que a mulher não pode fazer o uso desses anticoncepcionais depois, quando ela parir o bebê, até 6 meses, porque é risco 4 em caso de mulheres até 6 meses, quando ela ainda está amamentando. Então, a gente já começa a orientação através de conhecer esses dados na anamnese. Também é importante saber se a mulher já fez alguma cirurgia no útero e também a última vez que ela fez o exame preventivo, que é o citopatológico do colo do útero. Essa questão do preventivo é muito importante que a gente saiba para saber se está na periodicidade de fazer. Inclusive, isso eu vou especificar um pouquinho detalhadamente mais na frente. A sexualidade. A gente vai se informar quando ela começou a vida sexual, se ela tinha múltiplos parceiros, se fazia uso de preservativo, se atualmente ela tem múltiplos parceiros. Essa é uma coisa interessante também, porque às vezes as pessoas usam os preservativos para evitar uma gestação.
mas esquece que o preservativo ele também serve para, ele serve principalmente, na verdade, para evitar também as infecções sexualmente transmissíveis. Então, quando uma mulher está gestante, ela acaba podendo pensar que, como ela está gestante, ela não precisa usar, mesmo tendo múltiplos parceiros. Então, a gente precisa orientar, compreendendo esses detalhes. Então, a gente tem que, como eu falei no início, desenvolver um vínculo para que ela se sinta confortável em falar isso com um profissional. Nos antecedentes obstétricos, também merece uma atenção muito especial, que é onde a gente vai saber sobre a vida daquela mulher com relação a outras gestações que ela possa ter tido. A gente vai se informar se ela já teve filho, se ela já teve aborto, caso ela já tenha tido aborto, se foi um aborto espontâneo ou se foi provocado, se teve algum tipo de infecção, se ela já teve filhos de parto, qual foi a via de parto, se foi normal ou se foi vaginal ou cesariana, se informar se daqueles partos que ela teve, se ela teve complicações, se durante as gestações anteriores ela teve complicações, teve alguma doença, e assim sucessivamente. E até mesmo doenças que os bebês dela possam ter tido, nascido com alguma doença, algum problema. E na gravidez atual, que a gente inicialmente vai precisar saber a data da última menstruação, vai se perguntar também quais são os sintomas que ela está tendo, porque existem aqueles sintomas de gravidez, como náuseas, indisposição, então é importante que a gente saiba para a gente poder também, porque não é porque uma coisa é normal de acontecer que a gente não pode intervir para diminuir um pouco aquele impacto, certo? E também é importante, muito importante, uma coisa que muitas vezes a gente esquece, é saber qual a relação daquela mulher com aquela gestação. Como ela está se sentindo com relação àquilo. E também saber como está acontecendo com relação à família, a aceitação daquela gestação. Especialmente quando a mulher ela é, às vezes, adolescente, quando ela não tem uma situação amorosa estável. Então, é importante que a gente saiba disso, porque isso também vai configurar riscos, tanto para a mulher quanto para o bebê. Situações relacionadas ao estado emocional são muito importantes de ser abordadas, tanto para o curso da gestação ele ser mais leve para a mulher, como também para evitar problemas à saúde emocional do feto, que pode ter consequências depois na vida adulta. Ainda na coleta de dados, nós temos o exame físico, que ele é geral e específico. O geral é o cefalopodal, que a gente faz normalmente, e o específico é o ginecobstétrico, que é quando a gente vai avaliar as mamas da mulher. E, em caso de queixa, a gente vai avaliar também a região genital da mulher, a região vaginal. Porém, nesse caso aqui, a gente precisa entender o seguinte: se ela tiver na periodicidade de fazer o exame ginecológico, citopatológico, a gente já faz o exame citopatológico e já avalia. Caso não esteja na periodicidade, a gente não precisa fazer a coleta, a gente só avalia. Faz o exame ginecológico normal, analisa se tem secreção, analisa as paredes vaginais, o colo do útero, as características de secreção, se tiver, a vulva da mulher, pergunta para ela também os sintomas clínicos que ela pode estar sentindo, e assim sucessivamente, para saber se tem necessidade de alguma intervenção ou não. E os exames complementares, que esse aqui também está com foco na primeira consulta, que a gente solicita, né? A dosagem da hemoglobina e hematócrito, o grupo sanguíneo e fator RH, esse aqui, em especial, seria interessante que fosse o do pai e o da mãe, do bebê. A sorologia para sífilis, HIV, hepatite B e C, que deve ser repetida depois. A glicemia em jejum, que também deve ser repetida depois. O exame sumário de urina, que também deve ser repetido depois, o teste para rubéola e para a sorologia de taxoplasmose. E onde houver disponibilidade pela rede cegonha, pode solicitar a dosagem de proteína, fita reagente, ultrassom e corpocitologia oncótica. Então, gente, eu acredito que em todo lugar aqui no Brasil, território nacional, já tem a implementação, né, da rede cegonha, já esteja ativa. Então, é muito importante que a gente solicite a dosagem de proteína, fita reagente. Posteriormente, eu vou explicar melhor o porquê dessa importância. O ultrassom também. E a copopsicologia oncótica, que é o preventivo. Então, a gente precisa primeiro entender a periodicidade para saber se é necessário pedir. O Ministério da Saúde, ele orienta que a mulher ela deve fazer 2 citologias com 1 ano de espaço, ou seja, eu faço esse ano, daqui a 1 ano eu faço de novo. Se nessas 2 citologias eu não tive nenhuma alteração, eu só preciso repetir o exame daqui a 3 anos. No caso da gestante, caso ela esteja na periodicidade, ou seja, ela precise fazer,
ela esteja naquele período que precisa fazer, a orientação é que a gente faça antes dos 7 meses de gestação e que não seja usado esqueci o nome técnico, a escovinha. A gente use só aquela espátulazinha. Porém, existe um asterisco nessa questão. O Ministério da Saúde ele também orienta que em casos de gestante com pouco vínculo, a gente com muito cuidado faça o ginecológico completo, ou seja, a gente use a escovinha também. Qual seria essa gestante com pouco vínculo? Aquela gestante que faz muitos anos que não faz o preventivo, aquela gestante que nunca busca a unidade de saúde, que ela só está buscando porque o pré-natal é um padrão e sempre vai, aquela gestante que a gente sabe que existe uma grande probabilidade de não voltar mais na UBS, então a gente aproveita a oportunidade. Nós, enfermeiros, temos sempre que estar aproveitando a oportunidade, sempre que possível. Claro que isso não vai fazer com que a gente não faça o máximo possível para que ela volte depois, mas a gente precisa aproveitar. Nos diagnósticos de enfermagem, a gente vai dividir ele em algumas formas que são, assim, os nomes são bem autoexplicativos, né? Os diagnósticos funcionais, que é basicamente o funcionamento do corpo da mulher, a vida dela, como ela está levando. Fisiológico, que basicamente está associado a questões de patologia. Psicossocial, que está associado a questões emocionais e sociais da mulher. E ambiental, que é basicamente o lugar onde ela vive. Aqui eu trouxe os principais diagnósticos. Por que os principais? Porque esse aqui, com base em alguns estudos, esse aqui eu peguei de um artigo, eles analisaram que são os mais comuns, mas não significa que a gestante ela não possa ter outro. Isso é uma coisa muito particular. Eu trouxe os principais só para a gente discutir um pouco, que foi a ansiedade, constipação, conhecimento deficiente, campo de energia perturbado, conflito no desempenho do papel pai-mãe, deambulação prejudicada, déficit do autocuidado para banho e higiene, dor aguda, incontinência urinária de esforço, integridade tissular prejudicada, intolerância à atividade, integridade da pele prejudicada, membrana oral prejudicada, náuseas, privação do sono, risco de amamentação ineficaz, risco de nutrição desequilibrada, eliminação urinária prejudicada e risco de infecção. A gente pode analisar aqui que alguns dos diagnósticos são coisas que são comuns na gestação e que realmente acontecem. Mas mesmo assim é colocado como diagnóstico, porque, como eu falei anteriormente, não é porque uma coisa acontece na gestação que a gente não pode intervir para minimizar os danos que aquilo vai trazer para a mulher, o desconforto. A questão da ansiedade, por exemplo, é uma coisa muito comum, acontece praticamente com todas as gestantes, porque no primeiro trimestre e no último trimestre em especial, a mulher tem uma alteração hormonal muito grande. Aí, no período de descoberta, que é o primeiro trimestre, e no período de medo do que vai acontecer depois, quando o bebê vai nascer, que é o último trimestre, é um período da mulher ela tem essas alterações emocionais maiores, então ela tem uma predisposição já ao desenvolvimento de ansiedade. Aqui a gente compreende sobre diagnóstico de enfermagem também, aquela questão que eu falei de agrupar e interpretar dados. Essa questão aqui da incontinência urinária de esforço. A mulher, ela provavelmente relatou que ela prendia muito a urina. Então, o enfermeiro ele agrupou esse dado e compreendeu que aquela incontinência urinária de esforço, que prendia a urina, que o hábito urinário prejudicado, ele poderia causar algum problema. Qual seria esse provável problema? Uma infecção urinária. Então, ele já colocou como uma forma até de prevenir essa infecção. Antes da implementação, né, tem outra etapa da enfermagem, mas assim como diagnósticos, é uma coisa que é muito específica. Eu não tenho como colocar o planejamento de enfermagem se eu não sei exatamente qual é o diagnóstico daquela gestante. Então, a gente já discutiu aqui um pouquinho sobre como é que a gente vai implementar. Inclusive, outra coisa que eu acho que é importante salientar é que a gente compreenda que quando a gente vai fazer esse planejamento, nós precisamos colocar em pauta ali o que a unidade oferece e a condição financeira da mulher de conseguir aquela determinada terapia. Por exemplo, ansiedade, o que é que eu posso colocar? Posso colocar práticas integrativas e complementares, mas aquela unidade oferece? A mulher ela tem condições? Porque se a mulher não tem condições, a unidade não oferece, como é que aquilo vai ter
eficácia se ela não vai poder fazer. Então, a gente precisa também analisar essas questões de possibilidade. Na implementação, também é bem específico de acordo com os diagnósticos, porém, existem algumas coisas que são bem gerais no caso da gestação, que é o sulfato ferroso e o ácido fólico. O sulfato ferroso ele é utilizado como uma forma de profilaxia para evitar, inicialmente, que a mulher ela desenvolva uma anemia, porque a mulher, quando está gestante, a partir da 20ª semana de gestação, o organismo acaba ficando com uma predisposição maior a desenvolver essa anemia. Então, o ideal é que desde quando a mulher descubra a gestação, no início da gestação, ela já comece a fazer o uso do sulfato ferroso e use ele até depois do terceiro mês de pós-parto, que é para uma profilaxia, evitar que ocorra a necessidade de maiores intervenções por uma anemia. O ácido fólico, o ideal era que fosse iniciado pelo menos 30 dias antes da gestação e que ele seja usado durante toda a gestação para evitar a possibilidade de má formação no desenvolvimento do tubo neural. E também existem algumas pesquisas mais recentes que comprovam que o uso do ácido fólico também diminui os índices de baixo peso ao nascer. O cálculo da idade gestacional, que é muito importante, é uma implementação. O cálculo da data provável do parto, o cálculo do IMC, a avaliação dos níveis tensionais, avaliação da altura uterina, palpação obstétrica, verificação da ausculta obstétrica, avaliação de edema e elaboração do plano pós-parto. Aí a gente vem com o cálculo da idade gestacional, que é muito simples de fazer. Eu tenho um pouco de dificuldade para passar essa questão mais voltada a números, mas eu vou tentar ser da forma mais prática possível. Basicamente, soma-se o número de dias entre a data da DUM, a data da última menstruação, e a data da consulta e divide o total por 7. Basicamente, aqui a gente precisa de duas informações principais. Essas duas informações são a data da última menstruação e a data atual. Aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a data da última menstruação dessa mulher foi dia 15 de 6 de 2010. A gente conta a partir do primeiro dia de sangramento, certo? E a data atual é 18 de outubro. Então, a gente vai ver aqui. Dia 15 de junho foi a data da última menstruação. Junho é um mês de 30 dias. Então, a gente conta os dias que faltam para terminar o determinado mês, que no caso são 15. Aí vai somar com os meses posteriores até chegar à data atual. No caso aqui, junho, faltou 15 dias, né, para acabar. Então, a gente vem com 15. Julho, 31. Agosto, 31. Setembro, 30. E a data atual é 18. Então, já transcorreram 18 dias. Então, a gente vai somar o 15, que é o que faltou para junho, o 31 de julho, o 31 de agosto, o 30 de setembro e o 18, que é o que passou até agora, que vai dar o total de 125 dias. A gente divide os 125 por 7, vai dar 17 e vai sobrar 6. Ou seja, a gestante ela tem 17 semanas e 6 dias. O cálculo da data provável do parto, eu particularmente acho um pouco mais difícil do que a data da gestacional, mas também é bem tranquilo. Basicamente, soma-se 7 a data da última menstruação, e em casos dos meses de janeiro, fevereiro e março, soma-se 9. E aos demais, subtrai-se 3. Vamos aqui para 2 exemplos para ficar mais fácil. A data da última menstruação dessa gestante foi dia 1 de 12 de 2011. Então, a gente pega a data, vai somar ao dia o número 7 e vai subir, como aqui é um mês depois de março, a gente subtrai 3, que dá 9. Então, a data provável do parto dessa mulher é dia 8 de 9 de 2012. E aqui temos esse segundo exemplo, que é uma mulher que a última menstruação foi em fevereiro. Então, a gente pega do mesmo jeito, pega a data da última menstruação, soma 7 a data, ao dia, e no caso aqui, como é fevereiro, a gente soma 9. Então, a gente somou 9 deu 11. Então, ficou 34 de 11 de 2012. No entanto, não existe dia 34 no mês 11. Mês 11 é mês de 30 dias. Então, a gente vai passar os 4 para o outro mês. Então, vai ser, que no caso vai ser o que sobrou daqui, né? Dos 30 que só teriam no mês 11.
e a data provável do parto ficou dia 4 de 12 de 2012. Existem algumas características, eu acho que talvez até vocês tenham se perguntado, mas e quando a gestante não sabe? Então, a gente tem algumas técnicas, que é, quando ela só sabe o mês, mas ela não sabe a data exata, a gente vai considerar os dias 5, 15 e 25. Se ela sabe que foi no começo do mês, a gente considera que foi no dia 5. Se foi no meio do mês, a gente considera que foi o dia 15. E se foi no final do mês, a gente considera que foi no dia 25. Porém, quando a mulher não sabe absolutamente nada, a gente vai fazer uma suposição através de parâmetros clínicos, que são a ausculta de batimentos cardiofetais, a presença de movimentos fetais e a altura do fundo uterino. A gente tem que, para isso, a gente precisa saber quando é que aparece, a gente precisa saber as características desses parâmetros clínicos. A ausculta de batimentos cardiofetais, a gente sabe que se inicia normalmente entre 10 e 12 semanas. A presença de movimentos fetais, a gente sabe que se inicia normalmente entre 16 e 20 semanas. E a altura do fundo uterino, até a 30ª semana, ele normalmente segue a quantidade de semanas. No caso, o fundo uterino, ele é a quantidade de semanas. Ou seja, se a mulher está com a altura do fundo uterino 12, provavelmente ela tem 12 semanas. Não é tão fidedigno, porque pode dar uma alteração, pode ter algumas alterações que eu vou explicar também mais na frente. Mas, infelizmente, em casos onde não se sabe, é o que a gente pode se basear. Calcular o IMC, que é simples, subjetivamente simples, que é o peso por altura ao quadrado, e aí para saber se está com alteração ou não, a gente olha na tabelinha, porque é praticamente impossível decorar assim, né? E a avaliação dos níveis tensionais. Níveis tensionais maiores ou iguais a 140 milímetros de mercúrio de pressão sistólica e maiores ou iguais a 90 milímetros de mercúrio de pressão diastólica são consideradas alterações durante a gestação. Aí, para isso, a gente precisa entender também qual é essa alteração. Quando a mulher, a partir da 20ª semana, ela apresenta esses níveis tensionais a partir dessa quantidade aí, que é 140 por 90, a gente vai fazer, claro, uma análise se aquilo foi só um pico de pressão ou se ela tem aquilo com a frequência, a gente faz um mapa. E em caso dessa situação aí, quando não existe outra alteração, a gente considera como a hipertensão gestacional, que é um tipo de hipertensão que provavelmente depois que ela parir vai regredir. E caso exista a presença de proteinúria, elevação de pressão arterial a partir da 20ª semana, mais presença de proteinúria, pré-eclâmpsia, que é muito importante que a gente esteja prestando bastante atenção nesses níveis tensionais, porque tanto a hipertensão arterial gestacional como a pré-eclâmpsia são motivos de a gente encaminhar a gestante para o serviço especializado de gestação de alto risco. Voltando aqui também nessa questão, é importantíssimo ressaltar que as síndromes hipertensivas na gestação são hoje o segundo maior motivo de mortalidade materno-infantil. Só perde para síndromes hemorrágicas na gestação. Então, mais um motivo para a gente estar sempre ligado nessas questões de níveis tensionais. A altura do fundo uterino. Para a gente medir a altura do fundo uterino, a gente vai basicamente encontrar a sínfise púbica e vai palpar o fundo uterino. E vai medir os centímetros que tem da sínfise púbica ao fundo uterino. Normalmente, como eu falei, até a 30ª semana, a altura do fundo uterino acompanha a idade gestacional. Porém, é comum que tenha alterações entre menos 2 centímetros da idade gestacional e mais 2, principalmente quando a gestante ela tem mais tecido adiposo, por exemplo, ou quando ela tem menos tecido adiposo. E depois da 30ª semana também pode ter mais falseamento dessa questão. Mas a gente precisa estar ligado, porque também pode ser sinônimo de alguma alteração, como, por exemplo, oligodrama e polidrama, que é diminuição e aumento do líquido amniótico. Então, como é que a gente vai saber isso? Inicialmente, claro, a gente vai ver se a mulher tem excesso de tecido adiposo, até porque a gente vai ter feito o IMC anteriormente, a gente vai ver se a mulher está obesa. Com relação ao falseamento, quando não é por essa questão, pode ser também pela posição do bebê, quando o bebê está transverso. Então, isso a gente vai ver na manobra de Leopold, que é a palpação obstétrica.
Na manobra de Leopoldo, justamente a gente vai ver a posição que o bebê está ali na barriga da mãe. Então, a gente inicia palpando o fundo uterino, como a gente está vendo aqui nessa primeira imagem. A manobra de Leopoldo ela se divide nessas 4 etapas. Então, inicialmente, a gente vai palpar o fundo uterino com as 2 mãos e vai descendo pela lateral da barriga da mulher, sentindo o bebezinho para saber como é que ele está ali. E depois, aqui no polo, a gente vai ver na síntese pública palpar o bebezinho. Se ele tiver assim, normalmente não vai ter falseamento na altura do fundo uterino. Mas se ele tiver transverso, que é quando ele está de ladinho, está atravessado na barriga, aí com certeza vai ter um falseamento bastante. Um falseamento grande, né? E a última parte, que é quando a gente palpa basicamente em cima da barriga para ver o bebê. Verificação da ausculta obstétrica, que é a ausculta cardiofetal. Com o estetoscópio pinar, a gente só consegue ouvir a partir da 20ª ou 24ª semana. E com sonar, a partir... Aqui nessa literatura eu peguei, estava de 10 a 11 semanas, mas em outras literaturas dizem que é de 10 a 12, outras que é de 12 a 15. Então, é basicamente nesse período, né? O normal dos batimentos cardiofetais é que seja entre 110 e 160 batimentos por minuto. Mais do que isso ou menos pode significar sofrimento fetal. Então, também é muito importante que a gente avalie com muito cuidado isso daqui. Avaliação de edema. Para avaliação de edema, é claro que a gente vai avaliar de uma maneira geral, vai olhar a mulher de uma maneira geral para ver se tem a presença de edema, e depois a gente vai para os membros inferiores, que é normalmente onde acontece isso no período gestacional. A gente vai identificar a tíbia nos membros inferiores da mulher. Eu estou apontando aqui com a setinha, mas não está indo, não está mostrando aí, mas eu estou apontando aqui. A gente identifica a tíbia e a gente vai na parte mais próxima um pouquinho do pé e a gente aperta com o polegar durante 5 segundos e solta. E a gente vai ver como é que ficou ali aquela pele, se ficou mais funda ou menos funda, e a gente vai classificar aquele edema, se ele é mais uma cruz, mais duas, assim sucessivamente, e vai tentar identificar o motivo daquele edema tá ocorrendo. E, por fim, tem a elaboração do plano de parto e pós-parto. É muito importante que isso aconteça, muitas vezes é passado despercebido, mas é muito importante, que é basicamente um documento escrito no qual a mulher e o companheiro registram as preferências e desejos em relação ao parto. É um instrumento na qual os pais podem explorar as ações do parto, escolher o que acharem melhor e mais importante. Nessa parte aqui, a gente tem que conversar com a mulher para saber qual é o tipo de parto que ela quer. A gente também orienta sobre os benefícios do parto vaginal, sobre todos os benefícios que pode ter. A gente orienta sobre os locais que podem oferecer esse trabalho. A gente já tem que começar também a ver qual é o lugar que aquela mulher ela pretende parir, para a gente estar organizando, digamos assim, como vai ser aquele período de parto. A gente pode conversar com ela sobre os instrumentos de humanização do parto, para saber se ela queria, se ela gostaria de alguma coisa. E também, nesse período, é importante que a gente entenda o seguinte: a gente precisa passar para o paciente de uma forma que não pareça impositivo, você está impondo. Porque quando você fala dos benefícios do parto normal, você quer que o paciente ele tenha um parto normal. Mas você não pode obrigar se a mulher ela quiser uma cesariana. Você precisa entender que nós precisamos respeitar a opinião, mas que a gente, como educador, como enfermeiro e educador, a gente precisa passar as informações como elas são. Também é importante que a gente oriente que, apesar da gente estar criando aquele documento escrito, aquele plano de parto, pode ser que não dê para seguir por causa de alguma alteração. Nesse período também é muito importante que a gente já oriente quais são os sinais de que elas estão entrando em trabalho de parto, para elas procurarem o centro de referência escolhido, para que não aconteça de procurar sem ter necessidade ainda, etc. E durante essa elaboração do plano de parto e pós-parto, a mulher ela vai se sentir mais segura e mais tranquila com relação ao parto, porque talvez ela seja mãe de primeira viagem e não conheça ainda como vai ser esse processo. Talvez ela já tenha filhos, mas tenha passado por traumas que fazem com que ela tenha medo desse processo. Então a gente já tem que ir acalmando juntamente com o parceiro. A gente também incentiva bastante que o parceiro vá com a mulher, acompanhe, assista o parto com ela. Existe já comprovação científica de que
o acompanhamento do parceiro durante o parto diminui, inclusive, a dor durante o parto, porque a mulher ela se sente mais segura, se sente mais feliz naquele momento. E por último, que é a nossa última etapa do processo de enfermagem, que é a avaliação e registro, que é basicamente o que eu já falei no início. Na avaliação, né, que é um processo deliberado, sistemático, contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa e família. Ou seja, a gente vai olhar de acordo com aquele diagnóstico se a pessoa ela melhorou. Por exemplo, eu coloquei o diagnóstico de ansiedade e coloquei que eu queria que aquela ansiedade tivesse uma diminuição. Então, a partir do momento que eu queria que aquela ansiedade tivesse uma diminuição, eu coloquei estratégias para diminuir. Aí, então, eu vou analisar, avaliar. Houve uma diminuição? Se não houve diminuição, por que não houve? Será que foi porque a paciente não aderiu àquela metodologia que eu utilizei porque não era viável para ela? Será que é porque aquela metodologia não era tão eficaz para a gestante? Eu vou avaliar isso, pontuar, para que eu possa melhorar nos próximos casos ou até mesmo nessa gestante, caso ela tenha necessidade de novo de procurar o sistema de saúde. E o registro, que é muito importantíssimo, que toda a nossa ação como enfermeiro, ela é respaldada através do nosso registro, que é onde a gente vai registrar as etapas do processo de enfermagem, de forma a conter as informações que foram levantadas a partir da coleta de dados sobre a gestante durante o pré-natal. E essas aqui são as referências que eu utilizei. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante e que isso tenha algum impacto significativo e positivo na atuação como profissionais de vocês.